Pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário. Isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Mark Lloyd Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia de lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né? Em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar, e muitas vezes no cartão,
vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem a sua Bíblia M'Cheyne. Vai ser uma bênção ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente, já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia M'Cheyne, enviamos para sua casa, que Deus te abençoe. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives, como a potassa do lavandeiro, sabão do lavandeiro. Pode continuar? Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor ofertas justas. Senhor, fale conosco, Espírito Santo. Fale com a sua igreja. Nos dê algo sobrenatural nessa noite, Pai. Nos dê algo, nos surpreenda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Não importa a quantidade de água que usamos no batismo. O batismo ainda continuará seco se não recebermos o fogo do Espírito Santo. A água lava o exterior, mas o fogo depura as entranhas. O fogo, diferente da água, que batiza de fora para dentro, o fogo batiza de dentro para fora. Quando Jesus falou a Nicodemos que deveríamos nascer da água e do Espírito, era disso que ele referia-se. Do batismo de fora para dentro e do batismo de dentro para fora. Mas o que você entende de batismo de fogo? Eis aí um texto, um tema que foi esquecido por milhares de anos na igreja. Em uma rápida introdução, como eu disse ontem, desde do Concílio de Nicéia em 310, quando o Império Romano oficializou o cristianismo através do imperador Constantino, a partir desse período até 310 a igreja já veio vindo, sofrendo um certo desvio, esfriando, e quando ela foi esfriando, os milagres foi cessando e etc. Quando chega no Concílio de Nicéia e o Império Romano é cristianizado, Constantino, com medo das invasões nórdicas, saxônicas, ele forja uma conversão e ali começa um período chamado período de trevas. A igreja agora deixa de ser igreja e se torna uma religião politeísta. Pegou todos os deuses do panteísmo grego, panteísmo sumério, panteísmo babilônico, panteísmo romano e colocou dentro daquilo que eles chamaram de cristianismo. A partir dali também muitas doutrinas caíram em desuso, como as manifestações do poder, a crença de crer na manifestação de poder, a crença de arrependimento, por exemplo. Agora você não tinha mais que se arrepender dos seus pecados, você tinha que pagar penitência. Então quando alguém morria também, você tinha tal daquele missa do sétimo dia, e antigamente era assim, você ia lá e pagava, quando já dizia o monge da época, quando as duas moedinhas batessem no cofre, a alma da pessoa saía do purgatório, que não estava no inferno, e iria para o paraíso. E isso foi perdurando por mil e tantos anos até a Reforma Protestante. Daí nasceu algumas doutrinas como cessacionismo. Não existe esse negócio de fogo do Espírito. Não existe esse negócio de arrependimento de pecados. Não existe esse negócio de curar enfermos. Não existe esse negócio de expulsar demônio. Essas coisas ficaram restritas lá para os apóstolos. Mas agora, como a igreja é o reino de Deus, surgiu essa doutrina de que, por que a igreja era o reino de Deus? Porque você tinha que sustentá-la com os impostos e etc. A igreja
A partir da morte de Jesus, ela se tornou o reino de Deus. Então não tinha volta iminente de Jesus, não tinha arrebatamento da igreja, era o reino. E Jesus iria voltar depois que essa igreja estabelecesse o reino. Você sabe que ao passar dos anos, o Senhor Jesus, Ele vem recuperando e restaurando muitas coisas no cristianismo. Com Charles Finney nós recuperamos o decisionismo. O que é o decisionismo? A ideia de quem aqui quer entregar a sua alma a Jesus, levanta a sua mão, vem aqui à frente. Isso já vem no século XIX. Com outros, vem restaurando a ideia da volta iminente de Jesus. Com Thomas Watson ou alguns outros, a doutrina do arrependimento para ser perdoado. Então não tem mais penitência, tem arrependimento. E aí em 1904, nós temos a restauração daquilo que nós chamamos dos dons. Que a igreja agora recebe o que nós chamamos, cremos efusivamente no batismo de fogo. Mas o que seria esse batismo de fogo mencionado na Bíblia Sagrada? Vamos ler Lucas 3:16, por gentileza. Porque o batismo de fogo, irmãos, ele é profetizado no Velho Testamento. Acabamos de ler um texto irmão desse, que é o texto de Malaquias. Todos os profetas messiânicos, ou chamado de pequenos profetas, ou profetas menores da Bíblia, eram os avivalistas da Bíblia. Malaquias, Ageu, Abacuque, Oséias, Joel, Sofonias, são chamados profetas menores, mas na realidade eles são grandes até demais. Todos eles pregaram um despertamento espiritual e foram a voz de Deus para esse batismo de fogo. Esse batismo, essa limpeza que o Senhor prometeria à sua igreja. E diz assim: disse João a todos: na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Agora observe os pormenores do texto. Ele vos batizará, primeiro, com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos acusados de sermos pregadores das duas bênçãos. Mas na realidade essa segunda bênção é dita por Jesus. Não é Espírito Santo fogo, é Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Isso eu já preguei aqui em outras feitas. Observa que existe uma diferença de dois batismos aí. O batismo com o Espírito e o batismo no Espírito. O Espírito em você e o Espírito sobre você. O que seria então essa virtude, esse poder, a virtude da qual o Espírito Jesus foi ungido, e esse poder da qual recebemos, e esse fogo também mencionado por João Batista? Esse é o Espírito sobre você e não em você. É o Espírito na sua carne, operando através de você. Agora existe um debate importante sobre isso. Por que é importante falarmos sobre tal tema? Porque muita gente me ouve falar, ou talvez estão até aqui, e já fecha o seu coração, justamente porque hoje está na moda dizer que batismo com fogo não é coisa boa. Recentemente eu ouvi um pregador dizendo que batismo com fogo é juízo. Você já ouviu isso? Ou batismo com fogo é o fogo do inferno. Que quando João está falando de batismo de fogo aí, ele não está prometendo uma coisa boa. Ele está falando de um juízo, de uma coisa ruim.
Eu encontrei um grande amigo teólogo no aeroporto, e ele disse assim: Hernani, onde é que tem pastora na Bíblia? Eu olhei para ele e disse, sabe o que o meu amigo pastor Queixo me ensinou a responder assim às vezes? Eu olhei para ele e disse assim: no mesmo lugar que está o reverendo. Ele disse, mas não tem reverendo na Bíblia. Eu falei, pois é, reverendo. Não, esquece isso. Agora me responda outra coisa. Por que você é um daqueles que prega para o povo receber o fogo de Deus? Será que você não leu na Bíblia ainda que batismo de fogo é o fogo do inferno e é juízo? Eu disse, olha, reverendo, eu vou te responder com uma coisa muito infantil, mas é da boca das crianças que saem as verdadeiras respostas, o perfeito louvor. Preste muita atenção. Deus tem quantos fogos? Ele, o quê? Falei, uai, não é infantil? Responde. Deus tem quantos fogos? Melhor, qual parte da Bíblia o diabo possui ou é detentor de alguma coisa que é exemplificado pelo fogo? Nunca. Charles Spurgeon chegou a dizer que o fogo do inferno, o fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. A Bíblia diz que foi Deus que acendeu o fogo do inferno. Bom, você já leu isso. Na sua ira, ele pôs fogo e acendeu o fogo do inferno, que foi feito para o diabo e seus anjos. O fogo é uma característica espiritual do céu, nunca do inferno. Então perguntei a esse amigo meu, que foi meu professor, quantos fogos Deus tem? Eu só encontro a palavra fogo na Bíblia. Deus não tem um fogo para tal coisa, um fogo para outra. Então Deus não tem um fogo que batiza e muda e é bom, e Deus não tem outro fogo que é ruim. Ele falou, eu quero te ouvir, quero ver aonde você quer chegar. Falei, então escute a minha tese, professor. Vamos imaginar que eu estou agora fazendo a minha defesa dela. O senhor pode me ouvir alguns minutos? Vamos lá. A Bíblia Sagrada fala de um fogo que não se consumia durante 24 horas no livro de Levíticos. Você lembra desse fogo? Nas noites mais escuras estava lá a coluna de fogo. Mas a Bíblia também diz que esse fogo ficava no tabernáculo de Moisés e ele saía do Santo dos Santos. E ele não apagava. Vocês lembram disso? Agora observe algo. Todos os dias o sacerdote entrava naquele lugar que tinha um fogo. E ele tinha uma cordinha amarrada com um sininho. Se ele tivesse pecado, ele cairia morto lá e puxavam ele pela corda. Nenhuma vez a Bíblia diz que um sacerdote morreu. Apesar de ter a cordinha, a Bíblia não nos relata sacerdotes morrendo porque entraram em contato com esse fogo. Eles ungiam a cabeça, eles ungiam as mãos e eles ungiam os pés e entrava no Santo dos Santos. Esse fogo saía de cima da arca. Esse mesmo fogo que não apagava e que não matava os sacerdotes, matou os 2 filhos de Arão. Então aqueles 2, Zé Mané, Mané do Zé, chegaram bêbados e começaram a mexer nas coisas e nos utensílios do fogo. A Bíblia diz que aquele fogo saiu de lá e entrou dentro. Ezequiel 28, Ezequiel 28, 18, se eu não me engano, gente, fala que um fogo saiu do trono de Deus e entrou dentro de Lúcifer. Acertei. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. Eu pus sair
fiz sair do meio de ti um fogo. Vê, o fogo é um batismo de dentro para fora. Deus fez sair um fogo de dentro de Lúcifer e o consumiu, derreteu ele de dentro para fora. Esse fogo foi o mesmo que consumiu os 2 filhos de Arão. Esse fogo também desceu no Pentecoste, em Atos capítulo 2. E viram sobre eles línguas repartidas de fogo. Eles não viram línguas, eles viram corrente de fogo descendo. E eles explicaram que eram como se fosse línguas. Então eles viram muito fogo descendo na cabeça das pessoas. Mas esses que receberam esse fogo de Atos 2, esse fogo também desce em Atos 5, mas mata um casal de hipócritas. O mesmo fogo que batiza o povo em Atos 2, mata Ananias e Safira. Como que Paulo explica esse fogo, gente? Ele explica, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 em diante. Se não for primeiro, é segundo. O apóstolo Paulo fala que, aí ó, se a obra de alguém, volta um pouco a partir do versículo 12, por gentileza. Ele diz que se alguém edifica alguma coisa, ele faz sobre um fundamento chamado ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Olha que coisa interessante. Todo mundo está edificando alguma coisa para Deus. Eu me lembro que no período inicial da pandemia eu estive aqui, preguei uma mensagem sobre Tribunal de Cristo e falei de forma dissecada sobre isso. Hoje com a outra temática. E ele diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia ali é o dia do julgamento, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Se for madeira, feno e palha, o fogo. Se for ouro, prata e pedras preciosas, o fogo. Acabamos de ler em Malaquias 3, versículo 2 e 3, que ele, Jesus, será purificador de prata e ouro. Ele irá nos refinar. Malaquias está profetizando um Pentecoste, não um juízo. Joel disse que os filhos iriam profetizar. Ele disse que os velhos teriam sonhos. Ele não disse que ele viria para nos destruir, para acabar com a gente. Joel diz que ele viria para nos melhorar, para nos refinar, para nos purificar, para nos capacitar. A promessa de Deus não é que seus filhos serão drogados, é que seus filhos serão profetas. Não é que você vai ser deprimido, mas é que você terá visões. Idosos que não sonham são deprimidos. Então a promessa do batismo de fogo é uma das mais poderosas promessas da Bíblia. Então vamos lá. O batismo de fogo é bom? É ruim? Sim, também. Eu tenho 2 notícias para te dar nessa noite. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A notícia boa é que Deus está aqui. E a notícia ruim é que Deus está aqui. Depende de que lado você está, irmão. Ter um avivamento, ter um batismo de fogo, isso pode ser bom e pode ser ruim. Para Ananias e Safira foi juízo. Para os filhos de Arão foi juízo. Para a família de Datã, Corã, Abirão foi juízo. Para Moisés, quando ele viu o fogo, não foi juízo. O próprio Deus escreve com dedos de fogo. Esse fogo é tão poderoso
que o anjo, quando Isaías tem a visão, em Isaías capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, querubins voavam, serafins voavam. A palavra serafim é anjos abrasadores. O formato desses anjos é como que uma tocha de fogo. Hebreus diz que eles são anjos de fogo. Elias foi arrebatado num carro e cavalos de fogo. Eliseu foi protegido por um exército de fogo. Elias diz, e ele falou: Senhor, quando eu tive essa visão, eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que vive entre homens de lábios impuros. Aí ele conta o resto da visão. Então vi um anjo que foi no trono. O que ele fez no trono? Com duas, como é que chama, filha, aquele negocinho de japonês? As hashi. Foi lá e pegou com duas hashi uma brasa. O anjo não teve coragem de pegar na brasa, e tocou na boca dele a brasa. Agora vê, anjos não tocam nesse fogo, mas Sadraque, Mesaque e Abedênego dançaram com Jesus no fogo. Ah não, vou embora, tchau. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O fogo foi feito para nós. Nós somos o povo do fogo. Nossa descendência. Deixa eu te falar. Você sabe como os anjos foram criados? Anjos foram criados igual a mim e a você. Isso está no meu livro Anjos e Demônios. Inclusive muita gente pediu. Não tinha ontem, mas hoje está todos os meus livros lá para quem quiser comprar. É um livro pequeno de 400 páginas para você ler. Mas o formato, a maneira como que os anjos foram criados é idêntica à nossa. Deus primeiro fez o molde, soprou nas narinas dos anjos, e eles viveram. A única diferença é que a matéria-prima dos anjos é o fogo, a nossa é a terra. Deus moldou esses anjos, e diz a Bíblia que soprou neles o fôlego de vida. Se a matéria deles prima é o fogo, é porque o que Deus soprou neles foi... Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, não foi necessariamente no Pentecoste. No Pentecoste eles foram revestidos de poder, mas muito tempo antes, a Bíblia diz que Jesus soprou neles o Espírito Santo e disse: recebam. Ora, o que Jesus soprou nos discípulos? Porque o interior de Deus é fogo. Mas não sou eu que estou falando isso, irmão. A Bíblia inteira fala sobre isso. Daqui um pouco vamos cavucar um pouquinho, para nós compreendermos a revelação do fogo, porque nos sentimos aquecidos, porque o nosso coração abrasa, porque os discípulos no caminho de Emaús diziam, queimava o nosso coração enquanto ele falava. Porque o próprio Jeremias diz que quando Deus fala, a sua palavra é como fogo. Toda vez que você tiver uma voz do Espírito, você vai sentir queimar. O que é um culto, gente? Alguém aqui pode me responder o que é um culto? Eu fico vendo esses meninos, o Jean, o João. Esses meninos são os futuros avivalistas. Pastor Dan, pastor Ricardo, pastor Ulisses. O Jean agora fez um canal, @Gianluca Santos. O problema é que o nome dele é estranho. É Jean com G e 2 C. Gianluca Santos. O pai dele era muito metido. Gianluca Santos. E com devocionais. O Joãozinho já tem também, João? Ah, João, me ajuda aí, velho, com essa cabeça toda, bicho, tá doido? Então veja, presta atenção, @Gianluca Santos. Quando eu vejo esses meninos, eu estou olhando lá na frente. Você sabe o que é um culto, gente? Se você tiver a revelação do culto, culto é sempre quando tem fogo no altar.
Vamos ver o que é culto? O que era culto no Velho Testamento? De acordo com Hebreus, no capítulo 8, culto era quando os adoradores chegavam diante de Deus com uma ovelhinha debaixo do braço de um ano, sacrificava a ovelhinha, o sacerdote examinava a ovelha e ele punha a ovelha para queimar em cima da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. O escritor de Hebreus chama isso de culto a Deus. Adoradores que iam para cultuar a Deus. Você sabe o que é o culto no sacrifício hoje? No Velho Testamento, o culto era composto do sacerdote, Deus que recebia o sacrifício, a ovelha do sacrifício e o pecador se arrependendo dos seus pecados. Esse culto mudou no Novo Testamento, porque você tem a figura do sumo sacerdote e a figura do profeta no Velho Testamento. Te explico. Profeta, ele fala de Deus para o povo. Sacerdote do povo para Deus. Profeta fala em nome de Deus. Sacerdote em nome do povo. Sacerdote representa o povo. Profeta representa Deus. Por isso que o Senhor levantou dois irmãos, um em nome do povo e um em nome dele, Moisés e Arão. Moisés profeta, Arão sacerdote. Arão em nome do povo, Moisés em nome de Deus. Olha a funcionalidade do culto. No Velho Testamento você tinha que ter o profeta, o sacerdote, o cordeiro e o pecador. Culto. Profeta, sacerdote, cordeiro e pecador. Provavelmente Lúcifer tinha uma função sacerdotal, porque ele tinha das pedras, ele tinha 10. E ele que era responsável pelo monte da congregação, Isaías 14, versículo 12 em diante. E ele tinha pedras como sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, carbúnculo, esmeralda. Tudo isso era constituído em cima de uma matéria do ouro. O ouro era ele. Ele foi feito do ouro e fogo. Ezequiel 28, a partir do versículo 12 em diante. Por isso que a Bíblia diz que ele foi derretido. Esse sumo sacerdote do monte da congregação de Isaías 14, Ezequiel 33, Ezequiel 28, esse não existe mais. Agora vem a figura cultual do Velho Testamento: culto, profeta, sacerdote, cordeiro e pecador, e Deus. Hoje estamos na nova aliança. O que é culto hoje? Deus continua recebendo o sacrifício. A figura do profeta e do sumo sacerdote é trocada pela figura de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No passado Deus falava de muitas maneiras pelos seus profetas, hoje através de Cristo. Jesus recebeu o título dos dois irmãos. Ele é o profeta. Este Jesus, profeta poderoso em obras. Amém? Ele também é o sacerdote. Então ele recebe o sacrifício, ele manda o povo sacrificar, que é o papel do profeta, e ele também é o sacrifício. Mas ok, e no Novo Testamento? Quem é o sacrifício? Responda. O que você acha? Deus recebe o sacrifício. Culto tem que ter essas funções. Tem que ter o cordeiro do sacrifício, o sacerdote para fazer o culto, o profeta que estimula o sacrifício. Quem é o cordeiro do sacrifício hoje? Paulo fala quem é o cordeiro. Romanos capítulo 12, versículo 1. Para você entender o que é culto. Porque que culto não pode ficar sem fogo. Sem fogo não há sacrifício. Vamos ler em voz alta? Paulo fala do culto, gente. Vamos ver quem é o sacrifício hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o... Vamos imaginar o Velho Testamento agora. Estamos entrando no culto. Paulo está falando por alegoria, lá do Yom Kippur de Hebreus capítulo 8. Apresenteis o vosso corpo. Como? Aceitável, ovelha aceitável a Deus,
que é o seu culto. Se você vem no culto e não queimar, não teve culto. Não, eu vou dizer de novo. Culto tem que ter fogo e você na eira. Você na eira, sua carne, seu ego, se não queimar, não teve culto. O que é culto? Por isso que o judeu, quando ora, olha como, veja, eu não sou judaizante, não gosto, mas eu gosto muito da matéria da tipologia, porque eu creio que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos, e o Novo Testamento é o Velho Testamento aplicado na prática. Entendeu o que eu disse? Acho que sim. Então pensa o seguinte: o judeu, quando ele ora, veja lá no Muro da Lamentação, tem uma representação bonita. O que ele faz? Já viu ou não? Você sabe qual é esse movimento? Sabe o que é? É o movimento da sarça de Moisés, que pegava fogo e não consumia. O judeu entende que o culto é um sacrifício do corpo. Então tem que haver movimento, tem que haver sacrifício. No reino espiritual, você se oferece para o culto, você se apresenta para o culto. Como John Wesley disse a George Whitefield falou: por que, santa criatura, que as multidões vêm te ouvir pregar e o templo está vazio? O que está acontecendo? John Wesley já teve revelação do fogo. Porque ele disse que uma vez ele estava andando na rua, depois de 30 anos de crente, um fogo entrou dentro da boca dele. O fogo entrou na boca de Lúcifer e o matou. O fogo entrou na boca dos apóstolos e o capacitou. O fogo entrou em Ananias e Safiras e o matou. O fogo entrou em Moisés e capacitou. O fogo entrou nos filhos de Arão e o matou. O fogo entrou em John Wesley. Depois disso ele ganhou quase 3 milhões de almas. Que é isso, gente? Aí John Wesley diz para George Whitefield: como assim? Por quê? O John Wesley de meses atrás não ganhava uma alma. Por que o John Wesley de hoje tem uma multidão de gente indo aos pés se arrependendo? John Wesley disse, quem sabe? Isso está detalhado no outro livro meu, Transferência de Unção. Ele disse: eu me coloco em chamas, porque você é o culto. E o povo vem para me ver. O que é culto? O culto é: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Irmão, se não tiver fogo, altar e você, não tem culto. Por isso que Deus fala em Malaquias, quando ele está indignado com o povo de Israel, ele diz: fechem os templos, porque estão oferecendo sobre o meu altar oferta imunda. Você não pode acender um fogo falso no altar. Você não pode ser um sacrifício falso no culto. Deus fala: eu prefiro que não haja culto do que fogo estranho, do que sacrifício hipócrita. Não seja um fogo estranho nesse culto, irmão. John Wesley e George Whitefield falaram assim: mas o que eu prego que você não prega? O que você prega que eu não prego? John Wesley responde: Whitefield, põe seu sermão no fogo, ou põe fogo no seu sermão. Ele diz mais: se o púlpito pegar fogo, as cadeiras irão incendiar. Sabe o que nós precisamos, irmão? De um novo Pentecoste. O rabastoroquelamas. Sabe o que nós precisamos? De um novo batismo de fogo. Aquele que desceu e lambeu a carne lá no Pentecoste, e eles foram cheios do Espírito Santo e saíram capacitados e curaram enfermos, expulsaram demônios, mortos ressuscitaram. É esse fogo. Ah, meu irmão, como a igreja tem perdido o fogo de vista.
Sabe qual é a nossa oração? Senhor, não deixa em mim a chama apagar. Em Levíticos diz que o fogo tinha que ser mantido aceso. Por isso que nós ouvimos textos como: não apagueis o Espírito. Está falando do fogo, irmão, não é da pessoa do Espírito. Você não apaga a pessoa do Espírito, mas você apaga o furor, a chama, Espírito Santo em nós. Então o fogo, o batismo de fogo, preste atenção, ele tem uma tripla missão. É o mesmo fogo profetizado de Malaquias, de quem Isaías falou, João falou. Só que só tem uma pessoa no universo que pode nos batizar com fogo e com o Espírito Santo: Jesus. É isso que Malaquias disse: ele será responsável para nos lavar como o sabão do lavandeiro e nos refinar como a prata e como o ouro. E João diz: quem sou eu? Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo, é um batismo, e com fogo. É importante mencionar o termo "e com fogo". Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com fogo, e com virtude. Eu sei que nossa mente técnica, teológica, teórica, dificilmente entende isso. Deixa eu te explicar. Está aqui a minha esposa. Quando eu estava primeira anista de faculdade teológica, e teologia sem o Espírito Santo, o cara vai para o inferno, desvia e vira o capeta. E eu entrei na faculdade, gente, e eu esfriando. Eu estava indo para o inferno. Quem assistiu o podcast hoje sabe. E começa assim, liberal, técnico, e o fogo vai ficando apagado. Um dia nós fomos num culto de avivamento, minha esposa e eu. Chegamos, o povo só não entortava, assim, radiarra, helicóptero avesso, e dava, coisas que eu sempre gostei. O meu DNA é fogo, irmão. Pode não parecer, mas se já fui pregar numa igreja, eles disseram assim: pregue igual, veste igual jovem, mas pregue igual velho. Entendeu? Eles falam que eu faço isso para enganar. E eu gosto, o meu negócio é fogo, gente. Mas eu já estava todo técnico. Junto com ela, o povo lá entortava, não sei o quê. Eu falei: por que essa palhaçada? Que bobeira é essa? E Deus é surdo agora? Todas essas coisas que... Daqui um pouco o pastor era internacional, e o intérprete interpretando ele e tal. Ele olhou lá no fundo e viu eu cutucava ela. E mulher é interessante. Mulher fala com a gente com o canto da boca. Ela pensa que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo e ouvindo. Ela fala: cala a boca, eu quero ouvir a mensagem, para de criticar. Mas todo mundo está vendo. Mas ela jura que só eu. Ela falou assim: para de criticar. Eu falei: mas amor, isso é uma bobeira, isso não é bíblico, isso é palhaçada. Ó, daqui um pouco o cara olhou e parou de falar e ficou me encarando assim, ó. Falei: lá vai o anjo fofoqueiro no culto. Você já conheceu o anjo fofoqueiro? Eu conheço alguns. Olhou: ei você, e o intérprete disse: você. Olha assim. Você que encostado na parede está olhando para o lado. Você. Eu? É. Vem cá. Falei: agora lascou. Falei para ela: o cara vai cuspir, babar, dar rasteira, voadora, e não vai acontecer nada. Ele vai passar vergonha. Irmão, eu fui fono. Quando deu menos de 1 metro, eu não lembro de mais nada. É um vou te falar um negócio. Rapaz, não sei o que aconteceu. Você sabe, mas não sabe. Fica numa espécie de êxtase. Daqui um pouco eu voltei ao normal. Ela estava do lado, eu falei assim: só me diga uma coisa que eu quero saber. Antes de qualquer coisa, me diga, pelo amor de Deus. Me prometa, me jure, me fale que não era demônio. A minha única preocupação é:
Diga que eu não estava endemoniado. Ela falou assim: veja no vídeo depois. Ah, irmão, fui ver o vídeo. Te falar um negócio. Mico igual esse. Tinha 2 me segurando e eu... E o povo ria. E o cara incrédulo. Irmão, esse dia o cara falou: você acredita naquele negócio do Benihim? De caicai? Soprar? Eu falei: irmão, eu queria que o Benihim cuspisse em mim, ó. Que conversa é essa, meu irmão? É verdade que as pessoas estão te esfriando, que você vai ficando técnico. Irmão, quando esse fogo entrou pela sua boca, ou ele vai acabar de vez, ou ele vai começar a te purificar, te transformar, te batizar, te capacitar. Você será mudado, vai queimar tudo. Sabe por quê? Porque é nessa hora que Deus está vendo um culto chamado sacrifício vivo. É a mistura sua com fogo do alto. William Seymour, aonde Deus levantou para o avivamento da Rua Azusa, ele ficou por 20 anos pregando sem orar em línguas. E ele pregava revestimento de poder com a evidência do falar em línguas. E as pessoas não queriam mais ouvir ele falar sobre isso. A igreja esvaziou. Ele entrou em crise. Mas ele não desistiu. Quando o fogo desceu, as pessoas estavam 1 quadra de distância da igreja, da Rua Azusa, e começavam a cair. Charles Finney andava. Era um homem que tinha tanto fogo do Espírito, mas tanto fogo, que ele mudava a atmosfera das cidades onde ele ia. Os mais sensíveis diziam: o ambiente está mudando. As irmãs do coque diziam: Finney está chegando. Eu creio, irmão, em um novo batismo de fogo sobre a terra. Eu creio em um novo Pentecoste. Existe uma necessidade extrema de um novo Pentecoste. Porque como Malaquias diz: quem vai resistir quando o fogo vir? Porque ele será o refinador de ouro, da prata, será como o sabão que limpa. Mas esse fogo, ele não vem só para isso. Ele tem uma tripla missão. Primeira missão do batismo de fogo, já mencionado por Malaquias: mudar, santificar, purificar, refinar a igreja do Senhor. O fogo queima a madeira, queima a palha, queima o feno. Vê? Mas o fogo é o mesmo. Depende se você é madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras. Mas o fogo é o mesmo. É o mesmo fogo. Depende de que lado você está, meu irmão. Ele nos batizará. Sabe como eu sei que estamos perto de um grande batismo de fogo? Quando o arado passa na terra, é o pior momento para a terra. Ela é rasgada e ferida. Tudo que é sujeira de baixo joga para cima. O momento do escândalo, em que a igreja mais vive escândalo, é evidências que estamos perto de viver um grande batismo de fogo. Você entendeu o que eu estou dizendo? É o arado passando e rasgando. Eu faço a ferida e eu curo. E ao cheiro das águas, aquilo que estava morto no século 18, em 1700, as igrejas estavam vazias. De cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo. De cada 10 homens, 7 eram alcoólatras. 100.000 pessoas estavam morrendo na peste negra. Napoleão com os barcos cercando Londres. Ninguém entrava e saía. Não havia mais esperança para a Inglaterra. Ou morreria de fome, ou morreria da peste. A cidade de Londres tinha 300.000 habitantes. 100.000 já tinha morrido. A cidade no chão, cheio de corpos. Todos os filósofos, historiadores, todos os da época contavam com a falência do cristianismo.
todas as igrejas estavam vazias, não havia esperança. Mas ao cheiro das águas, eu faço a ferida, eu curo. Nós estamos prestes a viver um Pentecoste Brasil. O Senhor tem falado ao meu espírito que chegou a nossa hora. Nós vamos viver um derramar do fogo, como em Atos 2. Nós vamos viver um derramar do fogo, como houve em Pensacola. Nós vamos viver um derramar do fogo, como houve no Canadá. Nós vamos viver um derramar do fogo, como houve na época de John Wesley. Deus levantou um homem. Deus levantou um homem no país de Gales. Deus levantou um homem em Israel, Elias, e o fogo desceu. Deus levantou um homem e tirou o povo do Egito. Deus agora vai levantar a sua igreja. Deus vai te levantar, irmão. Deus vai te levantar, irmão. Deus vai te usar como ministro, labareda de fogo. Rabastorocolabas. É Ele que faz de seus ministros labaredas. Labaredas. Você não sabe, mas quando o diabo olha para você, ele vê só uma tocha de fogo. Eu vou dizer de novo, porque eu sei que alguém está me entendendo. Sabe quando Satanás corre de você? Quando ele não vê seu olho. A Bíblia diz que não conseguiam olhar no rosto de Moisés. Era puro fogo, era puro fogo, era puro fogo, era puro fogo. Ore em línguas, saia fogo de dentro de você. Charasto, brecas, terecas. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Cadê o culto? Cadê o culto? Deixa queimar aí. É de dentro para fora. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. João, quando viu esse fogo, caiu feito morto. É puro fogo, é puro fogo. Eu estou vendo correntes de fogo caindo aqui agora. Labaredas, labaredas, labaredas de fogo. Oh meu Deus, tem alguém cheio do fogo aqui comigo? Tem alguém cheio do fogo aqui nessa noite? Tem alguém queimando aqui nesse lugar? Tem alguém como culto vivo, sacrifício vivo aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te tentar falar uma coisa. Rebastorocananamash. Ó, segunda função do batismo de fogo. Deixa eu tentar falar. Primeira função, depurador. Por isso que a Bíblia chama Deus de fogo consumidor, ou também de fogo purificador. Depende do lado que você está. Não queira o fogo de Deus se você for um sacrifício errado. Se você for um profanador do avivamento. Olha bem, terceira função do batismo de fogo. Primeiro, ele é purificador. A segunda é destruir. Mata. Tem gente que pensa que Deus não mata. Eu vou dizer uma coisa, Deus mata. Tem pastor infartando no altar, porque é fogo estranho. Tem gente infartando no culto, porque fogo estranho não é só aqui não, isso aqui é um palco. Fogo estranho é o culto todo. O fogo verdadeiro é o culto todo. Tudo isso aqui é um altar na hora do culto. Todo lugar em oração é uma terra santa. Você está em casa orando, tem sacrifício ali. Escuta, terceira função do batismo de fogo: capacitação.
Deus não derrama do fogo sem que lhe deixe algo. Toda vez que o fogo vem em você, Ele deixa algo em você. E esse algo é algum dom, é alguma capacidade que você ainda tinha. Você está sentindo queimar aí? Não, ou é só eu? Está ficando difícil continuar falando aqui, mas... ou é só eu que estou sentindo um negócio esquisito aqui? Deixa eu ler uma coisa aqui para você, vamos lá. Vamos preparar aquela de dentro para fora. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2, ele apareceu a Moisés lá no Horebe numa chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Em Êxodo 13, 22, temos relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, vemos Deus no deserto do Sinai em fogo. Em Êxodo 24, 17, notamos que o aspecto do Senhor era como fogo. Em Deuteronômio 4 e 12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18, 38, o Senhor responde com fogo a oração de Elias. Crônicas 21, 26, Deus respondeu a oração de Davi com fogo. Levítico 6, 9, no altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Segundo Reis 2:11, Elias foi trasladado ao céu num carro e cavalos de fogo. Segundo Reis 6:17, Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por carros e cavalos de fogo. Isaías 64, 1 e 2, Isaías orou e o céu fendeu e desceu fogo e inflamou os gravetos. Temos ainda em toda a Bíblia Deus se revelando através do fogo. E o fogo, gente, é uma demonstração física da glória de Deus. A Bíblia ainda diz que o nosso Deus é fogo. Hebreus 12, 29. Qual é a matéria-prima de Deus? Qual é o interior de Deus? Quem Deus é? Hebreus 1:7, seus ministros são labaredas de fogo. Daniel 7:9, o trono de Deus é fogo. Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é fogo. Cantares 8:6, o amor de Deus é fogo. E ainda no Novo Testamento, Mateus 3:11, Jesus batiza com fogo. Aquele que os anjos não pegaram, ele entra em nós, de dentro para fora, de dentro para fora. Oh meu Deus! Em Atos 2:3, o Espírito Santo desceu no Pentecoste como línguas de fogo. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até consumir. Vamos. 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 Deixa ele te batizar com fogo. As mãos. Queremos ver tua presença. Levante as mãos. Seja um culto agora. Você tem que queimar a tua face. Oh Espírito Santo, Queremos tem novos dons aqui hoje. tua presença. Queremos ter. Então vem amar.